Vamos refletir junto esse tema, então. Ensino remoto, impactos emocionais na aprendizagem ou não tem impactos emocionais? Não dá para a gente dizer que é tudo normal. A criança vai aprender, não dá. A criança recebe a invasão de aula online em casa. Eu costumo falar, na escola invadiu a família. E a família está ali, nem sempre estava preparada para receber essa invasão. E aí, socorro! Eu recebo muitos comentários, eu dou risada. Até outro dia, uma mãe colocou socorro, um monte de ozinho assim, desesperado. O que eu faço nessa pandemia, Selma? Então, calma. Primeiro ponto, vamos entender que é um momento de vulnerabilidade, de incertezas. Ninguém sabe nada ao certo. Eu não sei, vocês não sabem. Ninguém sabe nada de onde vem esse vírus, o que acontece, que sintoma tem. A gente ouve aqui, ouve ali e fica um embaranhado de coisas na cabeça da gente, porque a gente fica vendo assim, nossa, o que é verdade? O que é verdade? Em que eu me apego? E aí você vai ver que você vai se apegar àquilo que você está acreditando no momento. Amanhã pode ser outra coisa e você mude, mas a cada dia um passo. Vamos pensar primeiro que a cada dia um passo, cada dia vamos assimilando essa nova situação, nos readaptando, nos reinventando. Eu estou me reinventando aqui no canal, porque nosso curso já existia antes da pandemia. Nosso curso de alfabetização com os pais, com a ajuda dos pais em casa, já estava existindo antes da pandemia. E agora foi mais do que necessário. Por que ele existia antes, se existia escola presencial? Porque nós víamos o grande número de crianças com fracasso escolar na aprendizagem da alfabetização. Um grande número de fracasso escolar. E refletir a alfabetização da forma que eu trago é necessário. Quanto mais professores abraçarem essa causa, muitos professores fazem meu curso, eu fico muito feliz porque e aumenta a minha esperança de mudar essa educação para uma educação significativa para a criança. Aí vem a problemática da família receber aula online. E mais, a problemática dessa aula online ser para a alfabetização. E a alfabetização, eu creio, pesquisas científicas falam isso para a gente, os teóricos da língua falam, precisa intervenção. Não dá para a criança assistir uma aula para se alfabetizar e sair escrevendo e lendo tudo. Não dá. Essa aula, por isso que eu faço, o meu curso não é direcionado para criança, é direcionado para você, mãe, vó, tia, professor. Por quê? Porque quem vai fazer a alfabetização acontecer é quem está em casa. A criança aprende a ler e escrever a partir da intervenção de quem está com ela, da mediação correta de quem está com ela. Seja o professor na sala de aula ou seja você em casa. É importante essa intervenção, senão o processo de alfabetização fica tolhido. Você vai deixar por conta da aula online somente, sem você interferir, sem colaborar na alfabetização, a assimilação da criança não processa dessa forma. O aprender da criança precisa necessariamente de intervenção correta, assertiva, para ela evoluir e avançar a forma que ela está lendo, a forma que ela está entendendo aquela leitura, aquela escrita. Ela precisa, portanto, ter e receber intervenções do meio. Usar de recursos adequados, usar de jogos, atividades adequadas é importante? É. Mas a pergunta que você faz para ela, para ver como ela está pensando sobre aquela leitura, é o essencial. Aquela pergunta que vem na hora certa, aquele silêncio que vem na hora certa para observar a reação da criança naquela atividade. É disso que eu estou preocupada em ensinar.
Aí, pensando na pandemia, né? Pensando nesse ensino remoto e a emoção da criança. Hoje o foco que eu quero dar é sobre as emoções, porque nós adultos ficamos emocionados, desequilibrados emocionados às vezes com essa situação, não fica? Dá saudade de se reunir. Eu tenho um grupo de amigas que a gente brinca assim, vamos nos aglomerar um pouquinho? Ai, que saudade de aglomeração! Não dá saudade de quando você tem um grupinho que você sempre reúne e não reúne mais? Dá saudade de sair, dá aquela tristeza de viver o luto daquilo que você programou fazer e não fez. Você programou em uma viagem agora no mês de junho, julho, e não pôde ir. Olha, você tem que viver esse luto, essa tristeza do que você programou e não pôde fazer, não pôde executar devido à pandemia. Você vive uma tristeza, muitas vezes, querendo por viver contradições. Aliás, eu acho que a nossa vida atualmente está repleta de contradições. A gente se contradiz e se contraria o tempo todo em relação ao que a gente gostaria de estar fazendo e aquilo que estamos fazendo. Gostaríamos de estar trabalhando livremente, sossegado com os filhos na escola. Gostaríamos, mas não estamos. Gostaríamos de levantar e poder ir livremente para o supermercado, ir passear no shopping, mas não estamos. Gostaríamos muito de programar uma viagem, mas não estamos. Então, essa contrariedade exige da gente um equilíbrio emocional muito grande. E de nós adultos, muitas vezes a gente fica para baixo, não fica? Eu fico. Muitas vezes dá vontade de, ai, que chato, eu queria estar fazendo outra coisa. Aí você tem que tomar consciência e falar, peraí, a vida está passando e eu estou sentada aqui na janelinha e não vou deixar a vida rodar aqui, ó, feito uma velocidade que eu não enxergue nenhuma árvore, que eu não enxergue nenhuma casa, que eu passe olhando para a janelinha e não enxergue nada. Não, a minha vida não. Minha vida eu seguro ela, eu coordeno, eu que vou dirigir por onde eu quero passar e o que eu quero ver e viver. Agora, vamos nos colocar na pele da criança, que muitas delas estão trancadas dentro de casa ou de apartamentos. Nem sempre tem um quintal, um espaço bom para brincar, não encontra mais com os coleguinhas, raras crianças ela tem contato. Se tiver irmãos, ai que ótimo, tem com quem brincar em casa ou com quem brigar também, né? Faz parte. Mas se ela não tem mais contato com as crianças, como ela está desenvolvendo esse equilíbrio emocional? Eu não sou psicóloga, sou psicopedagoga, mas a gente dá para imaginar o quanto está sendo necessário orientações psicológicas, orientações para nós, mães, avós, pais, em relação a esse procedimento emocional da criança. Às vezes a criança chora sem nem saber por que está chorando. Chora simplesmente porque está triste. Talvez ela nem saiba explicar mesmo, e não sabe. Pode ser que às vezes ela fique muito brava, muito com raiva e nem sabe por que está daquele jeito. Ela também pode estar contrariada. Ela também gostaria de estar em outro lugar, talvez. Gostaria de ir passear, gostaria de estar com outras crianças, mas ela não sabe projetar isso para a vida dela. Ela vai assimilando o que ela está vivendo ali com você. Agora imaginem, uma criança num estado emocional desse jeito, recebe uma série de atividades que de repente não estão significativas para ela, ou ela vai ter que fazer por obrigação e não por prazer. Aí encontra a mãe ou quem está cuidando dela impaciente. Então a coisa só vai piorando e a relação vai ficando absurdamente incapaz de controlar. Aí entra nossa orientação, nosso controle, nossa busca por soluções para encontrarmos um equilíbrio. Não dá para fazer a tarefa agora. Olha, tá chata essa aula, então vamos deixar para depois. Aí você tenta assistir para estimular de outra forma aquela atividade, ou você
filtra qual atividade que vai realmente realizar. A criança de 4, 5 anos, que tem tarefas a cumprir, porque já está matriculada, lembrando, no Brasil, 4 anos é ensino obrigatório. A criança tem que estar matriculada. Podemos até tirar de uma escola, pôr em outra, mudar, mas a matrícula tem que permanecer. Isso é direito da criança. A matrícula você tem que manter. Se esse ano será um ano letivo completo ou não, só vamos saber mais para frente um pouquinho. Atualmente, hoje, em agosto de 2020, nós não sabemos, por isso que eu falei que é incerteza ainda. Incerteza do que estamos vivendo e como vamos terminar o ano letivo. Essa é uma situação da qual não temos controles e não depende de nós. E quando eu não tenho governabilidade sobre alguma coisa, adianta eu ficar quebrando a cabeça sobre isso? Adianta eu ficar nervosa, aumentando minha ansiedade, aumentando meus padrões de saúde, acabam reduzindo minha defesa, aí tudo vai por água abaixo. Aí eu deixo de passear com a minha criança, eu deixo de dar risada com ela, eu deixo de ser feliz. Então, tirar uma atividade para fazer com a criança por dia, uma por dia que você faça, que vocês curtam essa atividade, isso vai fazer um bem tamanho para vocês todos, não só para a criança, mas essa atividade pode ser intencional, planejada. Você planeja que você vai fazer aquilo com a sua criança, aí sim acontece. Planeje brincar disso, brincar daquilo outro. Teve um jogo que ela gostou outro dia, faz tempo, está esquecido no guarda-roupa. Programa, um dia por vez, por isso a rotina é importante. A gente vive falando da rotina aqui, não é? A rotina é importante, porque dentro da rotina você vai colocar um horário que é seu e da criança. Ali, programa uma atividade de prazer, vai fazer bem tanto para a criança quanto para você. Tem outro aspecto também que eu gostaria de trazer aqui, que é importantíssimo que a gente reflita nesse momento de pandemia. Que escola que nós queremos para o nosso filho, se nós estamos preocupados exatamente com o que a escola oferece, ou com aquilo que o seu filho merece, que o seu filho tem direito. Por exemplo, há a necessidade de estressarmos a criança com uma série de conteúdos, com uma quantidade enorme nesse momento? Eu questiono. Por quê? Porque a formação conteudista, quantitativa de conteúdo, ela não forma, de fato, a personalidade. A formação humana, ela é ampla, ela é global. Então, a criança precisa ter contato com experiências vividas, com conteúdos, mas com experiências de troca, com vários fatores que venham contribuir para a formação de valores, para a formação de regras e ética social, porque nós precisamos pensar numa sociedade mais justa, numa sociedade onde todos têm direitos iguais. Tem, mas é dado o direito igual? Então, que ser humano nós estamos querendo que o nosso filho seja? Às vezes a gente pensa na profissão que o nosso filho vai ter, nem profissão dá mais para a gente pensar, porque estão mudando tantas profissões, não tem profissão que você vai garantir que quando sua criança estiver adulta, se essa profissão vai existir. Não tem. Nós temos que ter a confiança de que as habilidades estão ali, plantada a sementinha que você ajudou a plantar, para que ele desempenhe bem suas funções em qualquer profissão que ele venha a escolher futuramente, em qualquer oportunidade que ele tenha acesso. Ele tem a habilidade de criar, por exemplo, a criação de textos, quando a gente trabalha em alfabetização, a produção oral do texto, eu estimulo muito, porque é uma habilidade que é falar e expressar o seu pensamento corretamente, com sequência, com
consciência mesmo do que ele quer transmitir. Então, essa habilidade, ele tem que ter plantada. Ele vai usar se ele for médico, se ele for advogado, se ele for um empresário, se ele for empregado, se ele for trabalhar com área de obras, qualquer, porque é uma habilidade humana. Então, quando a gente fala em educação humanizadora, eu estou falando disso, que a gente pense em formar a criança, trabalhar com a criança, todas as habilidades que ela tem para desenvolver na idade que ela está. Cada idade corresponde a algumas características e essas características, essas habilidades próprias daquela idade, daquela faixa etária, é que eu tenho que me preocupar se eu estou realmente oferecendo condições dela aprender. E aí vem a base da alfabetização, né? 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e não deixar passar. Por quê? São características, são habilidades humanas, competências que ela desenvolve para ler e escrever e poder aprender todos os conteúdos que ela quiser, porque ela saberá ser também pesquisadora. Enfim, trabalhar com as emoções das crianças envolve a gente pensar nos valores. Que valores eu quero trabalhar com a minha criança? Eu estou fazendo aqui, parece que uma misturança, né? Não estou falando só de alfabetização, porque nós estamos refletindo no tempo de pandemia. Estou refletindo com vocês que esse tempo é um tempo especial e que envolve nós repensarmos a escola, repensarmos o que vocês estão recebendo, o que vocês querem para os filhos de vocês. Então, pensem, isso é importante? Sim, conteúdos são importantes, mas precisa ter formação humana completa. Então, precisamos pensar isso e unirmos esforços. Eu sempre defendo a parceria de família e escola, defendo que vocês façam o papel de vocês pensando na criança como um sujeito integral, como uma criança que vai se desenvolver plenamente para ser feliz. Não ser feliz lá no futuro, mas ser feliz todo dia, toda hora. Contar uma experiência interessante. Tem uma menina, né, uma criança linda, maravilhosa, que desenha maravilhosamente bem, que me mandou um desenho esses dias. E hoje eu recebi um vídeo ela desenhando num papel imenso, gente, lindo. Um desenho só, assim, com uma facilidade. Você vendo assim, a mãe filmou a mão da criança, passando, ela estava fazendo um unicórnio, passando os traços assim, parecia a mão de um grande pintor, sabe, assim, com uma leveza, assim, que você observando os traços e o gesto da criança, você observa a segurança com aquele traçado, a arte dentro dessa criança de 5 anos, fazendo ali com uma expressão natural. O que eu quero trazer com isso? Quando eu falei até para a criança, ela vai ser uma artista, né? Depois eu até corrigi para a mãe e falei, ela já é uma artista. Porque nós não temos que pensar que a gente, tudo que fazemos com a criança é um vir a ser. Não é para pensarmos que é para tudo para o futuro. Nós queremos que ela seja hoje o que ela é. O que ela é? Hoje ela é uma artista, ela tem um traços de coordenação de artista. Que lindo, vamos admirar, vamos aplaudir e dar o reforço natural. Isso é um reforço natural. A escola, ela dá um reforço, muitas vezes, forçado, artificial. Um reforço que são notas, aprovações, vai receber tal coisa, vai receber estrelinha, sei lá o que mais. São reforçadores arbitrários da aprendizagem. E quando a gente vê uma criança que sabe se expressar de uma forma belíssima para a idade, aí você pensa, puxa, eu estou dando o reforçador natural que a Selma falou. O reforçador natural é dar oportunidade e você acompanhar a execução e elogiar isso. Reforçar, dizer, olha como você faz bem feito. Então, todos os pequenos detalhes da criança, guardou o sapatinho dela ali no lugar certo, olha que beleza, como você sabe fazer bem, como você está crescendo, está muito, muito organizado, que beleza. Então, sabe, vai dando um reforço natural, que isso ajuda muito. E vou encerrar com uma dica.
Uma dica para reconhecer as próprias emoções, a criança quando está chorando, ou quando está com raiva, ou quando está, ela está triste, que ela saiba falar das próprias emoções, e isso é difícil, né? Então ela pode se expressar pelo desenho ou pela cor. Você pode pedir para a criança assim, vamos desenhar algo que te alegra? Você está triste, então vamos desenhar algo que você goste muito? Pega pelo contrário. Aí, propõe para a criança uma coisa que ela goste muito. Por exemplo, gosta muito de chupar sorvete? Vamos desenhar um sorvete? Aí, para buscar uma alegria, entre aspas aí, e amenizar a tristeza, amenizar aquela situação de desconforto total. O desenho ajuda muito, a arte-terapia ajuda muito. Quando eu falo desenho, eu estou falando, na verdade, todo tipo de arte. Traga, pode ser a massinha. Se a criança não gosta do desenho, como tem várias crianças que não gostam de desenhar, mas adoram fazer em 3 dimensões. Com a massinha, ela desenha. Você pode fazer a expressão na massinha, na argila. Tem argila, gente, vende na floricultura. Argila de fazer arranjos mesmo, aquela branca, que é limpinha, ótima para brincar com a criança. Se tiver um pouco dura, deixa de um dia para o outro num balde com água. No outro dia você amolece mais ela, mexe, aí você começa a fazer aquela meleca gostosa de brincar com a criança. Brinca de fazer muitas artes ali com aquele barro, com o barro. Se você tem condições de fazer na areia, a areia é uma arte fantástica, ela cria muito na areia, trabalha muito as emoções. E aí você vai buscando trazer o prazer para essa vidinha que não sabe bem o que está sentindo nesse tempo de pandemia.